Antes de tudo, eu quero agradecer ao Sonic Retro Fan por ter deixado eu ter um pouquinho da experiência do Sonic Colors Ultimate. E agradecer aos Sonics por ter ajudado a ter a experiência completa no Xbox One S. Valeu aí, se não fosse por eles eu não estaria fazendo essa review. Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Franic e hoje eu vim dar minha opinião sobre o Sonic Colors Ultimate, que foi lançado recentemente jogando a versão de Xbox One S. E todo mundo já teve sua conclusão e etc. E como eu sou atrasada, eu tô fazendo esse vídeo um mês depois do lançamento. E eu vou tentar dizer o máximo de coisas possíveis sobre o que eu achei do remaster e do jogo em si. E vou estar separando o vídeo em tópicos para deixá-lo mais organizado. Então, bora lá! Gameplay. Sonic Colors tem a jogabilidade das fases de dia do Sonic Unleashed, que foi mais refinada ainda, ou seja, é menos escorregadia e mais amigável, e é adaptada para os sensores de movimento do Nintendo Wii, e atualmente no Sonic Colors Ultimate foi adaptada para os controles da geração atual. O moveset do Sonic Colors é bem simples e eu curiosamente tenho preferência nele ao Generation. Primeiramente, o Boost. Aqui o Boost não dá tanto impulso como era no Sonic Unleashed e é menos abusivo quanto ao Force, que é praticamente Boost to Win nesse jogo. E o jogo te obriga a economizar, porque o que te dá Boost aqui não são os anéis, e sim os Wisps brancos e alguns robôs específicos. Mas o legal é que você economizar bastante boost, em certas partes você só vai conseguir passar tranquilo se você tiver com o boost carregado. Por exemplo, no final da Terminal Velocity tem o inimigo Big Chaser. Você só consegue passar de boa se você tiver o boost e apertar na hora certa, para você não precisar ficar spamando o A para esquivar dos ataques dele. Então, mas isso foi mais ou menos resolvido na nova habilidade que colocaram no Home Attack, que quando a bolinha da mira tá verde, você apertar na hora certa, ele recarrega o boost. Mas tem uma consequência que... E sim, é satisfatório acertar o Home Attack na hora, mas às vezes chega a ser chato e dói os ouvidos pelo som de efeito ser muito alto. Ele meio que deixa a música meio merda, por causa que é muito alto o som que a habilidade faz. Agora falando da habilidade que fez eu preferir esses controles do Sonic Colors, foi o Air Dash e o Air Boost. O Air Dash só é para usar quando a barra de boost não estiver preenchida e ele te ajuda a ganhar um pouquinho de velocidade. E o Air Boost você usa um boost no ar e justo ficar no botão de boost é muito bom para ajudar você a fazer plataforma com Stomp, que no Generations eu tive bastante problema para fazer troca rápida de botões, mudar do A para o B, que faz usar o Air Dash sem querer no Generations. E temos um botão especial para usar o poder dos Wisps, que te faz você virar uma bola de espinhos, um foguete, um laser e um flutuador. E eles aumentam o fator replay, já que se você zerar o jogo e desbloquear todos os Wisps, tem de você voltar nas fases anteriores para descobrir novos caminhos com eles. E aqui a novidade é a Jade Ghost, que eu vou comentar nos próximos tópicos sobre ela. O Wisp que eu menos gosto é o Cube, já que ele, mesmo a música dele sendo muito boa e contagiante, ele quebra um pouco o ritmo das fases. Voltando a falar da jogabilidade do Sonic, as únicas coisas que me atrapalharam foram o Quick Step e o Drift. O Drift você tem que ficar segurando o botão de boost, mas o analógico, ficar movendo ele, pode parecer meio estranho. Às vezes é meio ineficiente fazer o Drift dessa forma, mas não vai estragar muito a experiência. Mas o que é meio ruim mesmo é o Quick Step. Pois no começo da Planet Wisp eu acho que se você parar de ir pra frente pra mover pro lado o Quick Step, você pode acabar morrendo. E isso atrapalha um pouquinho a experiência do jogador, mas é um ponto que eu nem gostei nessa adaptação de controle.
Mas então, aqui o moveset é bem padrão e básico para um jogo do Sonic e fácil de entender. E aqui só inova um pouco com os Wisps, porque aqui só aumenta as possibilidades do gameplay. Mas com o Sonic moderno não inova em nada. Meio que veio para voltar a ser o núcleo das aventuras do Sonic, que é para ser um bom jogo de plataforma rápido. Por isso que esse jogo é mais focado no plataforma na câmera 2D do que na câmera 3D. Dificuldade. Esse tópico meio que se liga ao tópico passado, então eu decidi falar dele antes do que é o seguinte. Então, nos antigos vídeos que comentei sobre o Sonic Colors Ultimate, quando o Takashi Zuka disse que colocou o Tail Save que tirou Game Over e as vidas, eu reclamei demais. E que todo mundo ficou preocupado antes do lançamento do jogo, como vocês viram. Mas então, quando eu joguei o jogo, eu senti que a dificuldade continua a mesma e ficou perfeita. E é incrível, é agradável e meio que a intenção é mostrar, como eu disse, que a jogabilidade é simples e que todo mundo consegue jogar direitinho. Você meio que se sente seguro ao usar as habilidades do Sonic, para você se aproveitar ao máximo e dar o seu melhor na fase através do level design do jogo, que é incrível, bem feito, tem uma de rota alternativa para usar os Wisps e etc. É muito bom o level design desse jogo e tirar um bom rank. O Tail Save foi bem-vindo na minha opinião. É um fator mínimo e tal, mas não ia fazer muita diferença se só tivessem tirado as vidas e que não colocassem o Tail Save. Não ia fazer nada. O desafio mesmo é tirar rank S nas fases, coisa que deu um trabalhão de fazer quando platinei a versão de Wii. O ranking de pontuação foi muito bem feita, meio que incentiva o jogador a procurar caminhos alternativos e usar os Wisps. Ficou muito bom. Os novatos vão conseguir se afeiçoar bem ao jogo, porque é bem fácil. Só é difícil para tirar rank S nas fases, meio que é muito equilibrada a dificuldade do jogo. Gráficos. Os gráficos, que é um atrativo de um remaster. Teve um esforço em atualizar as texturas, sendo que os efeitos de luz e sombras foram feitos do zero, para não ficarem como certos remasters atuais que são preguiçosos. Aqui no Sonic Colors Ultimate, eles tentaram melhorar os visuais, com objetos mais redondos, não tem aqueles serrilhados do jogo de 2010. A fase que eu achei bem bonita foi a Aquarium Park e a Sweet Mountain. E a que menos gostei foi com certeza a Tropical Resort, que eu já reclamei naquele vídeo que fala sobre os gráficos do jogo. E o Bloom tá super exagerado na minha opinião. Parece que tá meio em excesso e etc. Isso acontece tanto no cenário quanto no próprio Sonic, que parece que a iluminação dele não condiz com o cenário que está, que parece que eles pegaram o modelo do próprio Sonic 4 e tacaram no Sonic Colors. E até as pupilas dele são estáticas. Isso não chega a me incomodar tanto, mas incomodou uma pequena parte das pessoas que viram o K na entrada das fases. Tipo, ver esse Tails e ver o Sonic. Parece que o Tails tá mais natural do que o próprio Sonic, que parece estar muito feio na minha opinião. Mas também temos algumas perdas gráficas, como o efeito do pulo duplo, que nem parece que a gente tá dando outro salto no Sonic Colors. E o rastro do Wisp Laser tá um pouco apagado, não sendo tão visível quanto é na versão de Wii. E como eu tinha comentado, a Asteroid Coaster meio que tá muito claro por dentro, onde não era para pegar sol. E a Star Art Carnival tá com um brilho bastante exagerado, e essas cores que pisca agridem um pouco aos olhos. E os gráficos da cutscene continuam a mesma coisa, eles meio que só usaram um upscale, botaram em 4K e 60 FPS. E uma coisa que eu notei nessa atualização de gráficos é que na Tropical Resort meio desconexo, já que na cutscene a Tropical Resort tá uma coisa e no jogo em si
acrescentar outra coisa. Isso não faz nenhum sentido pra mim. Adições ao jogo. Nesse tópico eu vou falar um pouco sobre as adições que o jogo teve, que eu acabei falando um pouquinho nos tópicos passados. Primeiramente, bora comentar sobre as músicas. Aqui elas receberam remixes para dar um frescor ao remaster. Eu fiquei bem dividido quanto aos remixes. Primeiramente, algumas músicas passaram de uma música calma e tranquila para uma balada. Um exemplo disso é a música do Ato 1 da Planet Wisp. Mas eu até que gostei. E tem aquelas que eu achei muito ruim, como o do Ato 1 da Sweet Mountain, que parece a trilha sonora horrível do Sonic clássico no Sonic Forces. Mas as músicas que eu sinceramente curti demais foram da segunda fase da batalha final, do tema principal e do tema de encerramento, Asteroid Coaster Ato 1 e 2, Eternal Velocity e a Rival Rush. Mesmo tendo gostado de algumas e odiado outras, seria bem mais justo se tivesse uma opção para optar para a trilha sonora original do jogo, considerando os que gostaram e os que não gostaram. Para mim fez falta. Tendo falado em Rival Rush, para mim foi a adição mais interessante ao jogo. Aqui você enfrenta a cópia robótica do Sonic ao coletar 15 anéis vermelhos em um mundo. O desafio é difícil e justo, e faz o jogador ir atrás do caminho mais curto para alcançar o Metal Sonic, e dá um bom sentimento ao ganhar dele. E como eu disse, a trilha sonora das corridas são muito boas. Outra coisa que quero comentar é sobre a customização. Eu sinceramente esperava o melhor do que eu vi nos trailers, como mais tipos de boost e aura, porque só temos 6 tipos para cada. Os tênis e luvas têm mais tipos, mas eles não são tão chamativos para colocarmos no Sonic. E como tênis, podiam colocar tênis de outros jogos, como do Sonic Adventure 2, do Sup Shoes, do Adventure 1, do Riders e etc. Nem do Forza era tão limitado quanto aqui. Se misturassem a customização do Forces e do Colors Ultimate, ia valer a pena para quem gosta de mexer com essas coisas de customização, de colocar roupinha no personagem. Ia valer a pena, mas pena que aqui é super limitado e chato. Agora vamos falar sobre a nova Wisp, a Jade Wisp. Para mim ela foi bem implementada. Você consegue voar com ela pelos cenários, teleguiar ela pelas paredes para pegar itens. E ela não é tão útil caso você só zere o modo história. Ela só vai ser útil para você platinar o jogo, que é pegar os Red Star Rings. Sobre o sistema de conquistas que tem dentro do jogo, pra mim é muito bom para aumentar a longevidade e passar mais tempo no jogo, mais horas. Pois no jogo original não é tão longevo assim. Só pega todos os Red Star Rings, faz o Rank S e pega o Super Sonic. Acabou, não vai ter mais coisa pra fazer. Já com esse sistema de conquista vai ter mais coisa pra fazer do que só isso que eu citei que tem no jogo original. Pra mim foi muito bom, muito bem acertado isso. História. A história é simples e boa até. E consegue ser a história bem menos elaborada do que as outras e ainda é boa. É meio que uma história da era clássica nos jogos modernos do Sonic. Eu curto a comunicação que o Sonic tem com os Wisps, mas às vezes o Sonic é descaracterizado e o Tails tá lá para fazer nada, além de traduzir o que os alienígenas falam. Tem aqueles momentos sérios e aqueles momentos com piadas. Tem seus altos e baixos e vai e vem praticamente. Mas não deixa de ser uma boa história, apesar de não ser tão complexa quanto a de Sonic Adventure 2, Unleashed e etc. Problemas e bugs.
Agora eu abri um espaço para dizer problemas e bugs que eu tive jogando o jogo. O problema foi o jogo travar do nada, ou dar aquelas engasgadas, os jingles dos Whisps não tocarem, a música de tela de título não tocar, a música na parte de pontuação e rank não tocava. E teve uma hora que quando eu pego o Wisp ativo, a barra que mostra a duração do Wisp não mostrava, e eu já morri. Uma vez eu lembro quando eu peguei o Cube. E não adianta ter uma trilha sonora remixada se você nem consegue escutar ela direito. O jogo tem um problema seríssimo de mixagem de áudio, porque os efeitos sonoros são altos, o som das cutscenes são baixas e as músicas são baixas também. Isso incomoda um pouco porque algumas coisas você usa sempre no jogo, como o Home Attack perfeito. Quando você usa várias vezes, ele reproduz aquele som horrível de áudio que é tão alto e chega a ser irritante. Isso acontece porque você não consegue diminuir o volume das músicas e dos efeitos sonoros individualmente. O trabalho no áudio do jogo foi praticamente todo cagado. E a animação do Sonic para escolher um ato não é tão fluida quanto é na versão de Wii. E no chefe da Asteroid Coaster, os efeitos de luz e sombra não são tão bons quanto é na versão de Wii. E a imagem da corrida contra o Metal Sonic não parece de um profissional nenhum que trabalha na Sega. Parece mais de um iniciante ou de um anúncio de jogo de celular. Mas eu confesso que os comparativos não ficaram tão feios, mas parecem de um fangame. Tem os loadings que são muito grandes, e na versão de Wii era tudo instantâneo. E só para avisar que os bugs não acontecem sempre e variam de versão para versão. Então, um bug que acontece na versão de Xbox One talvez não aconteça na versão de PS4, Xbox Series X, PS5 e etc. Não estragou tanto a minha experiência. A minha jogatina foi de boa, mesmo tendo esses bugs que eu citei. Não vai estragar significativamente a sua experiência. Mas o principal defeito não é o jogo em si, e sim o preço no Brasil. Pois somado a adições que não fazem muita diferença para ser a versão definitiva do Sonic Colors, e não tem nenhuma sequer legenda em PTBR. E falando em legenda em PTBR, eu quero fazer a recomendação de um mod que traduz o jogo inteiro na versão de PC. Eles fizeram um ótimo trabalho e um trabalho que a Sega que deveria fazer nos jogos do Sonic. Vou estar deixando o link da página do mod na descrição, porque ele vai melhorar a sua experiência no jogo. Então aproveitem aí. Então, você que já jogou a versão de Wii e quer ver as novidades, eu recomendo você esperar baixar o preço, porque as novidades não fazem muita diferença ao jogo. E você que nunca jogou a versão de Wii, eu recomendo que pegue o jogo agora, porque os bugs não vão atrapalhar muito a experiência e você vai conseguir aproveitar bem o jogo. Minhas conclusões. Dentre tudo isso, eu concluo que sim, Sonic Colors foi uma ótima escolha para guiar os novos fãs da franquia, por causa do sucesso do filme. Esse jogo meio que reergueu a franquia na época, depois que a mídia tava detonando o jogo do Shadow, Sonic and Black Knight e Sonic Unleashed. A Sega lançou o Sonic Colors e a franquia reergueu naquela época, e até então estava preso no Wii. A Sega fez um remaster para os novos fãs de Sonic. A ideia foi boa, mas não foi muito bem implementada, porque eles tiveram que fazer o jogo muito rápido para entregar no mês de setembro, e aliado à pandemia do Covid-19 que fez eles fazerem o jogo em casa. E assim deu no que deu, saiu todo bugado, todo mundo criticou o jogo injustamente, sim, criticaram injustamente o jogo, forjaram bugs e deu aquela pré-venda conturbada para a série Sonic. Ele acabou sendo bem recebido pela mídia, mas pelos fãs nem tanto assim. Mesmo todo bugado, com glitch, ele continua sendo um bom jogo por si mesmo, por ter um ótimo level design, uma ótima trilha sonora, uma boa jogabilidade, apesar de não inovar tanto, mas inova com os Wisps. Ele dá espaço à aventura que define Sonic, que é correr, pular e derrotar o Dr. Eggman. Ele tá longe de ser a versão definitiva do Sonic Colors, mas eu consegui aproveitar demais e gostei da aventura.
Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações de vídeos. Valeu e falou!